Então, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre reverb. Tem muita gente que me pergunta, pô, é tão complicado usar reverb, eu não sei usar reverb, qual o tipo de reverb que eu uso? Nas minhas mixes, quando eu uso reverb, fica tudo muito entupido, ou muito aparente. Eu queria aquele reverb que mais amalgamasse a voz, ou um instrumento na mixagem, e de repente isso fica muito complicado, porque eu escuto mais o reverb do que ele em contexto. Ou seja, inúmeras perguntas me são abordadas e o que eu tenho a dizer é que é muito mais simples do que vocês acham. Reverb ele veio para tecer efeitos, para criar ambiências, mas de certa forma, se você entende os algoritmos do reverb, ou seja, os estilos de reverberação, fica mais fácil de você propor determinados reverbs para cada track, né? Quais são os estilos ou algoritmos, presets de reverb que a gente tem? Alguns clássicos, por exemplo. O Room, exatamente. Perfeito. Então, Room, Hall, que entra no banco dos Concert Hall também, né? Plate, Spring, cada um deles tem uma característica sônica, porque cada um deles tem um algoritmo, né? Em se tratando de reverbs digitais, que simulam mesmo os acústicos, né? Qual foi o primeiro de todos os reverbs? Não, Echo Chamber. O que eram os Echo Chambers? Era embaixo no estúdio, tinham-se os salões, né? Onde se projetava o som lá dentro com um alto-falante e tinha um microfone captando essa reverberação. E aí o sinal desse microfone, que já é o som reverberado, seria somado à mixagem, a gosto. É como se fosse assim, esse microfone entraria na mesa de som e você teria um canal com essa reverberação. Então foram os primeiros, os Echo Chambers, e eles eram grandes, e eram dispendiosos, eram caros, porque se tratavam de estrutura, você tinha que criar essa estrutura. Aí depois vieram outros, os plates, os springs, e aí os digitais, que no mundo digital, que é a maioria dos reverbs que a gente usa hoje em dia são digitais, é complicado a gente ter um plate reverb, uma máquina grande, da mesma forma o spring reverb, apesar que amplificador de guitarra usa spring reverb, que são molas pequenininhas, né? Já viu quando você transporta um amplificador de guitarra e ele dá uma batidinha no chão, aí dá um barulho específico, como se fosse de mola? É o reverb em atuação ali, essa mola que se movimentou. Mas o que a gente mais usa no dia a dia são reverbs digitais. E esses reverbs digitais, eles têm algoritmos. O que são algoritmos? São fórmulas matemáticas, são formas de se compor digitalmente esses reverbs. Dentre esses digitais, os que soam mais natural, claro, mais similares aos ambientes acústicos, onde a gente convive, onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente grava, são o hall e o room. O hall e a família, concert halls e por aí vai. Eles são os de maiores densidades também, porque se você imaginar você dentro de um quarto, olha a quantidade de reflexão que se acontece lá, né? O que é a densidade de um reverb? Como que a gente se refere a esse parâmetro dentro de uma máquina de reverb? Na maioria das vezes é como difusão. O que são as difusões? Difusões é a quantidade de combinações, né, de frequências, rebatimentos, que vão resultar nessa característica sônica, querendo ou não, traz densidade para o reverb. Então imagina que eu tenho uma caixa de uma bateria e ao invés de querê-la densa e robusta na mix, eu quero ela espalhada. Talvez um room não seja uma boa opção, né? Agora, ao mesmo tempo, se eu quero um som de bateria que me lembra muito um quarto, uma garagem, aí sim, esse algoritmo do reverb cairia muito bem. Se eu quero algo mais espalhado, mais esmaecido, mais rarefeito, talvez um plate reverb, né? Que ele é mais granulado um pouco, ele tem um pouco mais dessa parte arenosa, né? Se é assim que eu posso falar, de um reverb que proporciona um pouco mais de distância, no sentido de espalhar mesmo, né? Como se fosse esbarrar no saleiro, pensa assim. Seria um plate reverb. Bom, e por aí vai. Alguma pergunta? Eu tenho uma. No caso, para quando tem uma situação que é uma produção simples, digamos assim, voz e violão,
mas eu quero ter uma característica de reverb que não fique feio, que não fique... Artificial. Não, a palavra me fugiu. Cafona. Aham, Mas muito eu bem. quero um negócio denso, ao mesmo tempo bonito, assim, que fique profissional, digamos assim. Aham. Eu sei que é difícil às vezes colocar assim, é um voz e violão, mas que tipo de voz e violão? Mas o que seria? Excelente pergunta, Você porque consegue até o fazer isso? termo cafona é subjetivo. Cafona pode ser datado, mas o datado se recicla e vira novidade, vira moderno 20, 10 anos depois. Então até isso é complicado. Nos anos 80 se usou muito reverb, muita gente não gosta dessa época por conta da quantidade de reverbo, muita gente refere como eco, né? E eu conheço vários fonogramas, vários discos da época dos anos 80 que eu adoro reverb, mesmo sabendo que eles foram usados por excesso. Era uma estética, era uma qualidade na época. Aí, nos anos 70, quase não foi usado reverb, usou pouco reverb, né? De uma outra forma, não para hiperdimensionar, para potencializar, para deixar exuberante um fonograma, simplesmente para criar texturas, uma estética muito condizente da época. Então, o termo cafona, ele é muito subjetivo para eu te responder pontualmente a pergunta. Mas cabe-se dizer que se você quer um reverb mais discreto, mais orgânico, menos artificial, né, ou reverbs que foram dessa época, característicos, eles eram de fato artificiais e esse era o objetivo, talvez você tenha um controle melhor dos parâmetros do reverb para que isso não ocorra. Controle da difusão, do envelope do reverb como um todo. O que se trata um envelope de um reverb? Desde a parte do decay do reverb, do hold, né? Apesar que muitos não têm essa função, o hold é quando o tanto que ele sustenta dessa reverberação básica. Os early reflections são importantíssimos, né? Porque a gente tem a combinação dos early reflections e do tail do reverb, da continuação. Essas primeiras reflexões, ela diz muito. O que seria o size do reverb, por exemplo? Na tradução grotesca é o tamanho, né? É o tamanho, e o tamanho está muito relacionado na prática, essa é uma dica preciosa para vocês fazendo um vídeo aqui, muito direcionado ao pé direito, que também proporciona densidade, mas ao mesmo tempo não é uma densidade onde existe muitas estacionárias, excesso em 200, 300, 400 Hz. Ele tem mais espaço para percorrer, então seria pode anotar, essa é boa. Então seria um reverb bem condizente, no caso, para você conseguir profundidade, tamanho, dimensão, sem soar, igual você falou, cafona. Embora esse termo seja datado, e o termo datado é pertinente em música, porque a música se recicla o tempo inteiro. Então seria ideal usar um hall ou um room para dar encorpada, nesse caso, de uma situação de uma produção mais simples, voz ou violão? Um próprio plate poderia ser uma boa opção também, mas existem diferentes tipos de plate. Imagina o seguinte, vamos citar esses 4 então, já que estão em jogo, né? O plate, o spring, o room e o concert hall, ou hall, né? Essas famílias. É como se você estivesse definindo raças, pretos, brancos, índios, asiáticos, certo? E existem seres humanos diferentes e grupos de seres humanos diferentes em todas essas raças. Então esses algoritmos, querendo ou não, eles podem ser considerados genéricos por um ponto, mas dentro dessa família, dentro dessa raça, tem vários estilos diferentes. O plate ele pode ser bem arenoso, bem thin, né, igual eles falam, fininho, onde você sente mesmo igual eu usei a expressão, a analogia de esbarrar no saleiro, né, mas ele ao mesmo tempo pode ser robusto, ele pode ser grosso, ele pode ser muito pertinente para instrumentos, no caso, onde você queira dar características estéticas específicas, mas ao mesmo tempo, se você tiver uma boa relação do dry e do wet, ele não soar tão aparente. Então, o plate pode ser cabível nesse caso também, né? O concert hall para simular ambientes maiores ou ambientes que hiperdimensionam o artista de uma forma geral, ou que simplesmente criem um tail, né? Uma delongação da nota do instrumento, do sustain do instrumento. Aí por aí vai. E nada impede eu misturá-los, então, dentro da mesa. Nada impede.
Então, só deixando bem claro assim, parâmetros básicos, early reflections, size, decay, diffusion, e por aí vai. Pré-delay. Pré-delay é importantíssimo, né? Que é o tempo de resposta do reverb pelo início do incentivo, né? Então eu tenho uma voz, eu acabei de colocar reverb na voz, só que depois que ela trigou o reverb, ela ainda vai levar um determinado momento para ela acontecer. Isso é legal? É muito legal. Às vezes, aí, fica uma boa dica, já que você não quer encafonar a sua canção, na hora que você produziu um reverb que você gosta, mas na canção ele acaba entupindo, ele embolorando demais a música, dá um pré-delay, coloca um pré-delay de uns 50, 60, 70 milissegundos, porque você ainda vai ter a sensação da voz plena e bem próxima da audiência, mas ao mesmo tempo você tem a combinação do reverb depois criando essa dimensão, criando essa profundidade. Então, eu não me incomodo nem um pouco em falar de reverb ou em usar reverb, em abusar de reverb também não, como também não usar reverb nenhum. Quando você perde o medo do reverb, ele deixa de ser um acessório onde ele é um must, ele é um necessário, ou o contrário. Sabe, o uso dele é algo pecaminoso. Não, quando você cria essa intimidade com o reverb, você pensa mais em ambientes, você pensa mais em cenários, você pensa mais em coloração, você pensa mais em profundidade, você pensa mais em cola, amalgamar todos os instrumentos dentro de um mesmo recinto. Então ele fica mais artístico e você deixa de pensar no reverb como um problema ou mesmo uma salvação. O reverb passa a ser simplesmente mais uma ferramenta. Mais alguma pergunta? Pode comentar.